Agora é a vez do esporte aqui no Bola na Rede. 8 jogadores já foram, 17 até agora nada. Alô, Carlos Miguel, boa noite. Oi, Mário, boa noite para você, boa noite também para o ouvinte da Transamérica, para toda a nossa equipe. Vamos lá, atualizar a situação do Esporte Clube do Recife em relação a esses atletas. Até agora, 8 já saíram. Atacante Wagner Love, 76 jogos, 30 gols. Fabrício Daniel retornou ao Curitiba, 23 jogos, 3 gols com a camisa rubro-negra. O atacante Negueba pertence ao Confiança, veio por empréstimo, mas tem pré-contrato assinado com o Ceará. 4 jogos, nenhum gol marcado. O atacante Wanderson, 47 jogos, 5 gols, já deixou a Ilha do Retiro. O atacante Gabriel Santos, que veio do São Bernardo, 39 jogos e 5 gols, também se despediu do clube nesta sexta-feira. O volante Ronaldo Henrique, esse tinha um tempo maior, quase 15 anos de Esporte Clube do Recife, 244 jogos, ele veio das categorias de base, 9 gols nesta temporada, deixa o esporte. O lateral esquerdo Natan, que veio do Pouso Alegre de Minas, mas que tem pré-contrato com Fortaleza, 3 jogos, nenhum gol marcado. O atacante Diego Souza não fica. Igor Cariús, suspenso pelo STJD, foi liberado faltando uma semana para a Série B acabar, e essa é a situação de quem já foi. Quem está sem contrato, Mário? Goleiro Jordan, terminou ontem, a diretoria quer renovar. O zagueiro Alisson Cassiano terminou também ontem. Lateral esquerdo Felipinho, que veio do Arte Sul do Rio de Janeiro, terminou o contrato ontem. Sport tem até uma opção de compra no final deste contrato, seria por 350 mil, por 50% dos direitos econômicos do atleta. Jorginho venceu ontem e o Sport quer renovar, porém ofereceu uma redução salarial ao atleta. Alan Ruiz está sem contrato, havia aquela cláusula de renovação automática se o Sport subisse, o Sport não subiu, e aí está se negociando se vai ativar essa cláusula mesmo assim. Atacante Michel Lima, sem contrato. João Peglo, emprestado pelo Internacional até o final da Série B, também sem contrato. Este também não deve ficar, porém ainda não foi oficializada a situação dele, viu, Mário? Agora, Miguel, em relação, Zé até ficou surpreso aqui com a situação do Ronaldo Henrique, né? Muito tempo já no esporte, claro. Ele já veio das categorias de base, mas está mais do que provado que o esporte está passando por uma reformulação. Mário, passando por uma reformulação, né? Quem está fazendo essa reformulação? Tá fazendo junto com o treinador? Não tem treinador ainda, né? Pois é. Você está entendendo? São as situações que você, não é? Dispensou, tá bom. Dispensa aqueles que realmente o contrato venceram, então não tem jeito. Aqueles que ainda têm contrato em vigor, imagino eu que possam, não é, permanecer dependendo, não é, do que renderam. Não é? Mas fulano de tal, tem atletas que realmente, o Rafael Thierry tem contrato renovado, entendeu? Então o treinador ao lado, você tem como você chegar e falar para o treinador e essa característica, fulano de tal lhe serve e tal, porque depois vai ficar procurando no mercado e não vai encontrar, não é? Um jogador como o Ronaldo, não vai encontrar. Você está entendendo? Então você acha que o Ronaldo não era para ter saído? Não era para ter saído. Eu acho que o baque do não acesso do esporte acabou pesando muito, Zé. Porque ninguém esperava e nem contava que o esporte não fosse subir de divisão. Isso é verdade. O planejamento foi feito para o acesso. Olha, na verdade, a decepção não é só do torcedor. A decepção é de quem também, não é, como jogador, estava lá dentro. Sim. Entendeu? E ficou claro no choro do Thierry, né? Do Rafael Thierry, após a partida, um jogo com o Sampaio Corrêa. Profissional que mantinha uma linha podemos dizer, de qualidade e principalmente dentro das 4 linhas, fantástica. O cara, o Rafael Thierry, eu fico só imaginando assim, poxa, ninguém cobiçou o Rafael Thierry, outros clubes, ninguém fizeram proposta. Se fizeram, ninguém ficou sabendo de nada, porque a regularidade dele era fantástica. Agora, em relação, Miguel, a treinador, aqueles nomes que foram cogitados, não, que foram especulados, passa por eles ou a gente pode ser pego de surpresa em relação ao nome desse treinador? O treinador, Mário, hoje nenhuma novidade a respeito disso. O comitê gestor está trabalhando em paralelo com os atletas que o esporte tem interesse em renovar, também vem fazendo propostas, apesar do esporte negar,
como é o caso do Jean Carlos, mas treinador, hoje nenhuma notícia sobre treinador na Ilha do Retiro. O detalhe é que todos aqueles nomes, Daniel Paulista, Eduardo Batista, Nelsinho, Guto Ferreira, à exceção do Nelsinho Batista, todos estão empregados. Então, todos renovaram contratos, todos estão com seus vínculos já garantidos para a temporada 2024. O que eu andei apurando, e o próprio Ricardo Drubski, que é o diretor técnico do Esporte Clube do Recife, falou ontem abertamente na coletiva, é de que pode vir um treinador que não seja um treinador medalhão, não seja aquele treinador de grife, seja um treinador que esteja aí com a carreira já um pouco alavancada, vamos dizer, emergente, vamos dizer assim, para o Esporte Clube do Recife. Então, o esporte vai trazer dentro daquilo que foi traçado pelo conceito criado pelo comitê gestor. Um treinador que proponha jogo, um treinador que tenha sido campeão, um treinador que conheça, seja bem atualizado com as novas dinâmicas do futebol, tanto europeu quanto brasileiro, futebol nacional, sul-americano. Então, pode ser que venha um nome que não agrada a torcida. Inclusive, o Ricardo foi bem claro nisso. Alguns podem não se agradar com o nome do treinador, mas um treinador que está dentro do perfil que está sendo traçado por esse comitê gestor. Olha só, o Mário, o esporte tem interesse na renovação do goleiro Jordan, depende do Brusque, de Santa Catarina, que tem os direitos econômicos do atleta. O Alisson Cassiano terminou o contrato, o esporte não definiu ainda a situação. Lateral esquerdo, Felipinho, também está sem contrato. E tem aqueles atletas que têm contratos mais longevos, e aí a gente pode no decorrer da programação, traçar. Por exemplo, Facundo Labandeira, emprestado do Defensor Sporting do Uruguai. O contrato dele vai até dezembro, ou seja, tem mais um mês aí para o esporte definir a situação dele. O Alan Ruiz é um jogador também que está com o contrato se encerrando, e o esporte também não definiu a situação. Então, a cada resenha nós vamos trazendo aqui essas atualizações. O Jean Carlos, diretoria do esporte, negou. O empresário do atleta ontem chegou a dizer que o esporte teria procurado. Então fica nessa do disse-me-disse, mas por enquanto nenhuma novidade hoje sobre o Jean Carlos. É o que a gente está acompanhando, Zé, e que faz parte, né, desse momento de reformulação, que o esporte vai trazer jogadores, como também vai contratar um treinador, como o Miguel falou, talvez não aquele treinador renomado. Quem você vê, na sua opinião, com esse perfil, que não seja renomado, mas que possa participar desse elenco, formando esses jogadores para a próxima temporada? Porque não adianta mudar o foco é subir para a Série A. Mas o esporte tem Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e aí o treinador tem que aguentar essas primeiras competições, para depois jogar o Campeonato Brasileiro. Mário, ao longo dos anos, eu vi passar dois treinadores pelo esporte que se consagraram nacional e mundialmente, ficaram conhecidos: Leão e Dorival Júnior. Aí são dois nomes pesadíssimos. Não, são pesados. Eu não estou querendo que retornem, não estou falando isso. Certo. Eu estou falando que eles começaram a sua trajetória como treinador praticamente no esporte. O Leão começou no esporte. E Leão, depois que ele passou no esporte, que foi muito bem. Isso. Leão daquele time do Santos que ele formou só com jogadores da base. Exatamente. Robinho, Diego, e foi campeão brasileiro. E foi campeão. Pois é. O Dorival Júnior foi um cara também que foi fantástico, que subiu de divisão também com o esporte. Foi campeão aqui, entendeu? O próprio Givanildo, começou a sua carreira, a sua trajetória com o Esporte Clube do Recife. Então, se os nossos repórteres, o Miguelzinho, Carlos Miguel, sensacional, obrigado, nas suas Zé. Intervenções, a gente vê. Você, na verdade, é o seguinte, esse negócio de traíra. Oi? Não, ele é de OPA. Então, assim, na verdade, a gente sabe que pode acontecer de trazer um treinador novo, e é claro que o torcedor, ele também dá essa oportunidade ao treinador de começar a sua carreira. Mas será que vão ter paciência? Na verdade, Mário, não tem. Paciência não tem, mas para não ter paciência, você não vai dar qualquer time ao treinador. Você não vai dar qualquer contratação. Não sei se você concorda, Zé, mas olha, vamos lá. Guto Ferreira,
eu acho que não seria ideal. Já está empregado no Coritiba. Certo. Nelsinho, Eduardo, também não. Eduardo Batista também não. Aham. Aí você vai buscar poucos nomes. A gente tá vendo aí a situação na Série A. Autuori, que não era mais treinador, tá tendo que ajudar o Cruzeiro? Pois é, Né? pois é. Mas Mano eles eram Menezes. funcionários, né? Mano Menezes que não disse não, vai ficar fora, tá indo pro Corinthians, Já tá tá fora, lá. já vai sair. É complicado, viu, Miguel? É. Achar um nome. Ô Mário, vou falar um nome aqui de um treinador, veja só, dentro desse contexto que você está falando aí, de treinador sem clube, tá? Certo. Não significa dizer que o Sport foi atrás, não. Mas o nome de Maurício Barbieri. Barbieri, 42 anos, já treinou o Vasco, já treinou outros clubes cariocas, passou... É um treinador que está aí com a carreira já chegando na metade do caminho. É um nome que você lembrou por esse perfil. Agora, Sem clube. as passagens do Barbieri é o mesmo que foi do Bragantino, não é isso? Bragantino, Vasco. Bragantino, Vasco, Audax Rio, Guarani, Desportivo Brasil, Goiás, América Mineiro, CSA, Vasco. Ele no Bragantino tinha um time forte, Zé. Sim, sim. Porque o Bragantino é clube empresa, né? É. Investimento altíssimo. Agora no Vasco. A sei coisa não. não caminhou da melhor maneira possível. não Né? sei, Porque ele né? começou um trabalho onde se imaginava que ele, junto com o restante do elenco, iria fazer um trabalho até interessante. Mas Eu acho que acabou assim. por não acontecer. Como tem esse discurso de que vai ser mais ou menos nessa linha, o torcedor não espere aqui Luxemburgo, não, tá? Não, Não de espere, forma não. alguma, Mário. Né? Espere, como o Miguel falou, um degrauzinho abaixo, agora com competitividade. Eu imaginava que o treinador do Sport seria Hélio dos Anjos. Hélio. Eu imaginava que... Tá fora de cogitação. Pois Ele é, tá aí punido o Hélio... por 9 jogos, Zé. Não é essa punição, Mário. Você acha se que derruba engana, isso? se engana quem acha que o treinador de futebol, quando ele tá punido, ele não trabalha os bastidores. Trabalha, sim. Você tá entendendo? Trabalha. Então não ia acrescentar nada, não ficar ali na beira do campo. 9 jogos, qual o problema? De você não participar aquilo ali. É o que vem dali do banco que vai ditar as regras? De forma nenhuma, são nos bastidores que o recado é passado e é olho no olho. Você tá Entendi. entendendo? Então, são situações. Quem você vai ouvir daqui a pouquinho, Miguel? Mário, vamos ouvir o Ricardo Drubski falando justamente como foi o trabalho nesta sexta-feira em relação à movimentação de contratações e renovações de jogadores que interessam o esporte. Só preciso dizer que segunda-feira começa a troca do gramado, parte elétrica da Ilha do Retiro e refletores. Essa obra vai durar 4 meses. O esporte vai mandar os jogos para a Arena. Ainda não está oficializado, mas Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, iniciozinho, deve ser realmente os jogos transferidos para a Arena em São Lourenço. Vai dividir a casa lá com o Retrô, né? Que o Retrô também tem contrato com a Arena. E a Associação dos Cronistas Desportivos de Pernambuco, a ACDP, vai entrar com ação judicial contra o presidente do esporte, Yuri Romão, que ontem apontou que alguns profissionais da imprensa estariam recebendo ou teriam recebido pagamentos por parte do Esporte Clube do Recife. Ele, o presidente Yuri, já adiantou que não vai mostrar os recibos e não vai dizer quem são esses profissionais. Ele deveria mostrar sim os recibos e dizer sim os nomes desses profissionais, segundo ele. Ele deveria fazer isso, mas ele não quer fazer, não temos o que declarar. Esporte. Troca de passe. E para fechar a homenagem a Thalia, mais uma personagem. Nova matéria, Maria Mercedes. Eu sabia que você tinha separado só 3, aí eu fui buscar aqui nos meus arquivos. A matéria é nova assim, viu? Dina, foi o primeiro papel dela em novela, em 87, da novela Pobre Senhorita. Ainda teve Rosalinda. Existe Rosalinda, isso. isso. Vamos ouvir o Ricardo Drubski falando dessa negociação com os jogadores. Jogadores. Temos uma base importante de jogadores, a base técnica, que não é a minha avaliação que está valendo hoje, é a avaliação de quem estava aqui. E eu corroboro com muitas afirmações das conversas que nós já tivemos, de jogadores importantes. Estamos tentando manter essa base, né? Ao mesmo tempo atendendo a necessidade do terceiro ano de gestão.